Vocês sabiam que existiam jogos do Super Mario pro Mega Drive? Pois é, parece algo inacreditável, mas não foi um delírio coletivo, foi algo real. E hoje eu vou te contar um pouco melhor essa história e te mostrar 6 jogos de Super Mario que foram lançados pro Mega Drive. Pois é, eu ainda me lembro daquelas tardes inteiras jogando Mario no Nintendinho, e era o console mais badalado da época. Bem, na verdade era um clone do Nintendinho. Como eu tinha pouco poder aquisitivo, o Phantom System era minha única saída. Entretanto, em meados dos anos 90, aos poucos a gente começou a deixar ele de lado para mudar para um novo console de 16 bits que estava conquistando o coração de todos os brasileiros, o Sega Genesis, ou como ficou conhecido aqui, o Mega Drive. E não era para menos, lá a gente podia aproveitar jogos como OutRun, Streets of Rage, Comic Zone, Sonic, entre outros grandes clássicos. Quem teve o Mega Drive com certeza passou bons momentos com o nosso querido console e seus grandes jogos, mas no fundo sabíamos que tínhamos saudade do nosso querido encanador bigodudo. Só que para jogar Mario, obviamente precisávamos comprar um Super Nintendo, e naquela época era um luxo que pouquíssimas pessoas podiam pagar. Bom, mas um belo dia, passando por uma locadora na cidade, acabei avistando algo que meus olhos não podiam acreditar: Super Mario Bros para Mega Drive. Por um lado eu fiquei muito feliz e por outro um pouco intrigado, porque até então colocar um cartucho de Mario no Mega era algo visto como impossível. Mas tá, logo que vi eu já sabia que Super Mario Bros 2 de Mega Drive era obviamente pirata. Quando liguei, pensei que veria aquele Super Mario World que tanto queria jogar, mas não era. Graficamente o jogo foi muito renovado, os mundos tinham mais cor e detalhes, além dos fundos ficarem mais bonitos. Fiquei surpreso quando entrei no nível 2. Vamos lembrar que no NES o fundo era todo preto. Aqui a gente podia ver que a paisagem era mais detalhada. A mesma coisa acontecia com os níveis noturnos, onde agora podíamos ver as estrelas e neve. Eu amei o castelo que dava para ver as pinturas do Bowser penduradas. O mesmo destino teve o desenho do Mario, que agora era mais parecido com o que vimos no Super Mario Bros 3. Claro, cada um desses novos detalhes que pudemos ver não foram feitos do zero, mas foram inspirados no Mario All-Star de Super Nintendo. Além de tudo, esse jogo visualmente era bem parecido com o original, e para quem ainda não conhecia o jogo de Super Nintendo, ficou bastante feliz com a música e os efeitos sonoros. Por ser um port, claramente ele não tinha a mesma qualidade do original, mas ao passar dos níveis a gente viu que tudo foi muito bem respeitado, inclusive podíamos ouvir a clássica trilha sonora nas fases. No quesito jogabilidade, era bem difícil manobrar o bigodudo, principalmente quando estávamos correndo. Também tinha alguns bugs bem chatos. Por exemplo, se a gente estivesse com o Mario enquanto ele estivesse grande, quando a gente subia nas plataformas móveis e chutava uma das tartarugas, elas começavam a pular bem loucas, e era algo muito desajustado na época. Mas tá, definitivamente ele era um jogo bem divertido, só não tão divertido quanto Super Mario World. Não é o original. De fato, a tela título dizia Super Mario World, mas quando entrávamos no jogo ele era totalmente diferente. A primeira coisa que me chamou a atenção foi o enorme sprite do Mario. Além dele, também as tartarugas e os Goombas eram muito maior que o original. À medida que a gente ia progredindo, percebia que não podia pisar nos inimigos, e também quando sofria algum dano, não ficávamos pequenos, mas perdia um coração. Mas aí tu deve estar se perguntando, mas como que a gente matava os inimigos? Então, a gente ataca eles com caixas, sim, agarra elas e atira neles. Aqui não tem moedas, só diamantes. Mas ei, quando tu compra um jogo pirata, tu tá sempre pronto pro que der ou vier. Então não me surpreendeu que a mecânica mude. À medida que a gente avança, encontramos os níveis clássicos de Mario, novamente muito bem recriados. Ao chegar no castelo, temos que enfrentar um enorme Bowser, e digo para vocês que fiquei bem surpreso. O mundo 2 é semelhante ao mundo 1, e assim que derrotamos o Bowser, tudo muda estranhamente, e agora o jogo não se parece nada com os jogos do Mario. Enfrentar um porquinho voador como chefe final? O que está acontecendo aqui? Bem, tudo isso tem uma explicação. E acontece que esse cartucho pirata foi baseado em outro jogo pirata chamado Squirrel King, que é uma adaptação do jogo do Tico e Teco, também para Mega Drive. Por isso existem essas caixas. No final, os próximos mundos são bem coloridos e divertidos de jogar. Alguns deles são muito difíceis, mas o problema é que esse Super Mario World tinha fama de travar em algum momento, e isso aconteceu comigo nos níveis mais avançados. Mas bem, para quem não tinha o Super Nintendo, jogar Super Mario no Mega Drive era bom demais.
O próximo jogo é Super Mario World 64, mas não tem nada a ver com aquele lançado para Nintendo 64. Mas se houvesse uma versão que pudesse te surpreender naquela época, com certeza seria esse, que é um port muito interessante do jogo original Super Mario World. No começo, podemos perceber que a tela de título é tirada diretamente do Super Mario All Stars, mas as boas impressões também vieram logo no começo. Todo ele era surpreendentemente parecido com o original. Eles utilizaram as tartarugas, as balas de canhão gigantes, os dinossauros, os canos e até o Mario podia dar aquela cambalhota que ele usa para quebrar blocos ou eliminar inimigos de uma só vez. O controle era bastante difícil, mas muito mais confortável que o Super Mario Bros 2, e embora o som fosse meio sujo, a melodia do jogo original foi respeitada. Quando passamos da primeira fase, saltamos direto para a segunda. Aqui não temos o mapa que estávamos acostumados. Em seu aspecto gráfico, ele era bastante semelhante ao original, mas o design dos níveis por algum motivo estranho era muito mais difíceis. Ah, não posso deixar de falar da melodia que tocava em algumas fases. Ela provavelmente foi retirada de outro jogo que não tinha nada a ver com Mario. Enquanto continuamos passando pelos níveis de Super Mario World 64, percebemos que ele é muito mais difícil que o original. Que necessidade eles têm de colocar inimigos e armadilhas em todos os lugares? Era chato demais, mas ao mesmo tempo bom. Mas a verdade é que o jogo só tem 6 níveis e 2 chefes finais. Sendo um jogo tão curto, eles devem ter pensado em dificultar o máximo possível para conseguir prolongar mais a experiência dele. Muitos anos depois, quando eu já era bem mais velho, já tinha computador e acesso à internet, eu descobri um dos jogos mais bizarros que eu já joguei na vida, que é Super Mario Bros 3 Around the World. Primeiramente eu conheci ele, óbvio, como uma emulação, mas depois eu descobri que ele também foi lançado em cartucho. Ao contrário dos outros que a gente viu por aqui, que são de origem asiática, esse vem da Rússia, desenvolvido pela BMB. A história do jogo é bem tosca, uma nuvem muito estranha passa sobre o castelo e rapta a princesa, e claro, a missão do Mario é trazer ela de volta. Os controles aqui são muito difíceis, ele responde de forma péssima, o Mario pula mal, se move mal, a detecção de colisões são nojentas e o design dos níveis também é péssimo. Ah, os gráficos são tirados de vários jogos e imagens da internet. A música mexe muito com a tua cabeça. E se tudo isso não for suficiente para te ter um trauma, a tela de Game Over com certeza vai te dar um. Mas se tu pensava que a bizarrice terminou por aqui, ela não terminou. Porque a mesma empresa que fez o jogo anterior que eu acabei de falar, também fez esse Super Mario 4 Odyssey. Nesse caso, a história é menos bizarra. Ela conta que Mario e Luigi estavam olhando para as estrelas bem tranquilo, quando de repente eles veem que uma das estrelas caiu em nosso planeta, e junto dela um alienígena. Esse alienígena explica que eles têm que parar um conquistador de galáxias. Infelizmente o jogo é muito parecido com o anterior. Continuamos com os mesmos problemas de controle, além disso o som e a música ainda são tão ruins quanto antes. Tem algumas novidades, como a opção de jogar com 2 jogadores, uma loja para comprar vidas e poderes por personagem, e os níveis agora são graficamente mais variados, e se você pensou que ia fugir daquelas telas bizarras de Game Over, tu tá muito enganado. Bom, mas apesar de todas essas bizarrices, a gente tem um final feliz com esse último jogo. Mas antes de eu te falar um pouco dele, não se esquece de dar o likezinho no vídeo aqui. Deu like? Então vamos falar agora de Super Mario Bros, que é um port perfeito do clássico de Nintendinho. Ele foi lançado em 2010. Na tela de título você já pode ver que foi criado por um tal de Mairtrus, ou Mairtrus, sei lá como se fala. E mais tarde um cartucho foi lançado não oficialmente. Por incrível que pareça, esse port é idêntico à sua versão original lançada em 1985. Os gráficos são 100% respeitados e a jogabilidade é impecável. Mario se move da mesma forma que era no console de 8 bits, a física é idêntica e podemos pisar nas tartarugas e chutá-las. Ainda, podemos pegar o cogumelo, a flor, a estrela, e se isso não bastasse, temos todas as áreas secretas e podemos entrar nos canos. Tudo é uma cópia fiel, com exceção dos efeitos sonoros, que embora sejam os mesmos, a música soa um pouquinho diferente. Enfim, como eu disse, apesar dos pesares, a gente encerra com chave de ouro com esse grande jogo. Se tu quiser mais conteúdo do canal, eu te indico esse videozinho aqui de jogos novos do Mega Drive para jogar em 2023. Um grande abraço para vocês, muito obrigado por me acompanhar até aqui, até a próxima, tchau!